Uma pessoa vai embora. Um relacionamento acaba. Você leva uma traição bem no meio do peito. Um plano desmorona. Uma crítica acerta bem onde você não queria mostrar fraqueza. E a primeira reação é se fechar. Não sentir mais. Não confiar mais. Não criar expectativa. Não entregar nada a ninguém. Você começa a olhar para o mundo como se todo vínculo fosse uma ameaça. Como se toda aproximação fosse o começo de uma futura perda. E aí você chama isso de desapego. Mas talvez não seja desapego. Talvez seja só dor tentando virar armadura. No vídeo de hoje, aqui no Estoico por Princípio, a gente vai falar sobre isso. Desapego não é frieza. Se esse tema faz sentido para você, se inscreva no canal. E se quiser, deixe seu comentário no fim do vídeo. Porque existe uma diferença enorme entre estar livre e estar fechado. Estar livre é conseguir amar sem se abandonar. É conseguir cuidar sem colocar sua vida inteira na mão de outra pessoa. É conseguir perder sem perder junto o respeito por si mesmo. Já estar fechado é outra coisa. É fingir que nada importa, porque um dia algo importou demais. É tratar todo mundo com distância, porque alguém, em algum momento, chegou perto demais e te feriu. Só que isso não cura. Apenas troca a dor por rigidez. E muita gente passa anos assim, sem se entregar, sem confiar em ninguém, sem dizer o que sente. Não porque encontrou paz, mas porque tem medo de voltar a sentir o que um dia quase desmontou tudo. A pergunta não é se você deve sentir menos. A pergunta é: quem está segurando o centro da sua vida? Você? Ou aquilo que pode ir embora a qualquer momento? Muita gente chama de desapego aquilo que, na verdade, é só bloqueio. A pessoa para de demonstrar, para de dizer o que sente, para de se envolver com presença de verdade. Mantém distância de tudo antes que alguma coisa consiga chegar perto. E ainda chama isso de maturidade. Mas nem toda frieza é domínio próprio. Às vezes, é só uma ferida antiga tentando dirigir a vida inteira. A pessoa fala: "Eu não me apego a ninguém." Mas por trás dessa frase, nem sempre existe liberdade. Às vezes, existe medo. Medo de precisar. Medo de confiar. Medo de gostar demais. E depois não saber ficar de pé se aquilo for embora. Então, ela se protege antes mesmo de existir perigo. Ela corta antes de ser cortada. Some antes de ser deixada. Finge indiferença antes que alguém perceba que aquilo importa. E por fora, parece força. Parece controle. Parece alguém que superou. Mas por dentro, continua sendo a dor quem manda. Isso não é desapego. É fuga. É um coração fechado tentando parecer invencível. Só que ninguém se torna livre por negar o que sente. A pessoa apenas troca uma prisão por outra. Antes, era presa ao outro. Agora, é presa ao medo de depender de novo. Antes, sofria pela perda. Agora, sofre tentando evitar qualquer possibilidade de perda. E isso cobra um preço. Porque quem vive fechado não sofre menos. Só sofre sozinho. Não ama com calma. Não confia com presença. Não recebe cuidado sem desconfiar. Não consegue se aproximar sem já imaginar o abandono. Por isso, frieza não é desapego. Frieza é medo com aparência de força. Desapego é outra coisa. É sentir sem entregar o comando. É se importar sem se abandonar. É permanecer inteiro, mesmo quando algo fora de você não permanece. Existe uma confusão silenciosa por trás de quase todo o sofrimento. A pessoa não sofre só pelo que aconteceu. Sofre porque tenta segurar o que nunca foi dela. Epicteto ensinava: algumas coisas dependem de nós, outras não. E o erro começa quando você coloca sua paz nas mãos daquilo que nunca esteve sob seu comando. O que depende de você? Sua reação, o jeito que você interpreta, o foco que você decide sustentar, a disciplina que você mantém mesmo quando não tem vontade, a forma como você se posiciona diante do que acontece. Isso é seu. Agora olha o outro lado. O que não depende de você? As pessoas. O que elas sentem. O que elas decidem. O que elas fazem quando ninguém está vendo. A opinião que fazem sobre você. O reconhecimento que pode ou não vir.
o resultado imediato daquilo que você tenta construir. Nada disso está sob seu controle, e mesmo assim, é aí que muita gente coloca o centro da própria vida, na resposta do outro, na permanência do outro, na validação do outro. Quando isso falha, não sobra estrutura, porque a base já estava fora. E aí a dor vem com força, não só pela perda, mas pela quebra de uma ilusão de controle. Desapego começa aqui. Não é se afastar de tudo. É parar de exigir estabilidade daquilo que por natureza é instável. É olhar com clareza e aceitar. Isso não depende de mim. E mesmo assim, eu continuo responsável pela forma como eu respondo. Quem entende isso não vira frio, vira estável. Porque deixa de viver tentando controlar o mundo e começa a sustentar o próprio eixo. Apego não é cuidado. Cuidar é uma coisa. Se prender é outra. Você pode amar alguém com respeito. Pode se dedicar a um trabalho. Pode querer construir uma vida melhor. Pode desejar ser reconhecido por aquilo que faz. Nada disso é fraqueza. O problema começa quando uma dessas coisas deixa de ser parte da sua vida e vira o centro da sua existência. A pessoa não apenas ama, ela precisa ser amada para conseguir ficar em paz. Ela não apenas trabalha, ela precisa do resultado para sentir que tem valor. Ela não apenas quer respeito, ela precisa da aprovação dos outros para conseguir se respeitar. É aí que o eixo sai de dentro. E quando o eixo sai de dentro, qualquer mudança externa vira ameaça. Uma mensagem não respondida desmonta o dia. Uma crítica destrói a confiança. Uma perda apaga o sentido. Uma rejeição vira sentença. Porque a pessoa já não está apenas lidando com o que aconteceu. Ela está vendo a própria identidade ser arrancada junto. Esse é o peso do apego. Não é sentir. Não é se importar. Não é querer perto. É depender para continuar inteiro. E isso é perigoso porque o mundo muda. Pessoas mudam. Sentimentos mudam. Portas fecham. Planos falham. Coisas que pareciam certas também acabam. E se tudo que sustenta você está fora de você, então qualquer perda vira queda. Desapego não pede que você pare de amar. Pede que você pare de transformar o outro no chão onde você pisa. Pede que você cuide, mas sem ajoelhar por dentro. Pede que você queira, mas sem entregar o comando. Porque quando algo externo vira seu centro, você não está apenas apegado. Você está pendurado. E quem vive pendurado confunde qualquer distância com abandono, qualquer silêncio com ameaça, qualquer mudança com fim. O caminho estoico é voltar o eixo para o lugar certo, dentro, onde ainda existe escolha, onde ainda existe postura, onde ainda existe você. Desapego aparece na vida real, não na frase bonita, não no discurso calmo que a pessoa faz quando está tudo sob controle. Ele aparece quando alguém muda com você, quando uma resposta não vem, quando uma expectativa quebra, quando uma pessoa não age como você esperava, quando aquilo que você queria manter começa a escapar das suas mãos. É aí que você descobre onde estava o seu centro. Epicteto não falava de frieza, falava de liberdade, de olhar para o que pode partir sem entregar junto o seu próprio centro. Isso muda tudo, porque você para de achar que desapego é não amar. Não é. Você pode amar com profundidade, pode cuidar com presença, pode ser leal, pode desejar que algo permaneça, pode sentir falta, pode sofrer, mas não pode entregar a sua paz inteira como garantia de que o outro vai ficar. Não pode transformar uma pessoa numa condição para você continuar de pé. Não pode fazer da aprovação um alimento diário. Não pode fazer do resultado a prova final do seu valor. Desapego aplicado é isso. Eu faço a minha parte. Eu ajo com respeito. Eu cuido do que está comigo. Eu digo a verdade sem me ajoelhar por aceitação. Eu amo sem tentar possuir. Eu perco sem me destruir. Eu recebo uma crítica sem deixar que ela defina quem eu sou. Eu vejo uma porta fechar sem concluir que a minha vida acabou. Isso não é indiferença. É responsabilidade interna. É parar de jogar a chave da sua estabilidade na mão de tudo que pode mudar. Porque tudo que está fora pode mudar. Pessoas mudam.
Humores mudam. Promessas enfraquecem. Resultados demoram. Reconhecimento falha. E se você depende disso para existir em paz, você será arrastado por cada movimento do lado de fora. O desapego estoico não te afasta da vida. Ele te devolve para ela com mais firmeza. Você continua sentindo, continua se importando, continua presente, mas agora não entrega mais o comando da sua alma a nada que possa partir. Existe uma diferença que pouca gente entende. Frieza não é força, é fechamento, é negação, é tentar não sentir para não sofrer. A pessoa endurece, fica mais distante, mais contida, mais difícil de acessar. Mas isso não é controle, é defesa, é medo, tentando evitar qualquer possibilidade de dor. A força estoica é outra coisa. Ela não pede que você pare de sentir, pede que você pare de se perder no que sente. Você pode sentir raiva, pode sentir tristeza, pode sentir saudade, pode sentir frustração. Tudo isso é humano. O problema não é sentir, é se deixar arrastar, é reagir sem pensar, é transformar um momento em uma decisão, é deixar uma emoção definir o rumo da sua vida. Frieza corta o sentimento. Força sustenta o sentimento sem deixar que ele tome o controle. Frieza evita. Força atravessa. E permanecer aqui não é insistir no que te faz mal. É continuar inteiro mesmo quando algo dói. É não precisar se anestesiar para conseguir seguir. É olhar para o que aconteceu sem negar, sem exagerar, sem se desmontar. É aceitar a dor sem transformar a dor em identidade. Muita gente se perde aqui. Acha que precisa virar pedra para não se machucar. Mas pedra não sente. E quem não sente também não vive. O estoico não vira pedra. Ele vira estável. Ele não elimina o impacto. Ele absorve sem quebrar. E isso exige mais força do que qualquer frieza. Porque sentir e ainda assim continuar de pé, sem endurecer por dentro, sem se fechar para o mundo, sem perder a capacidade de se importar, isso sim é controle. Isso sim é força. Desapego não é frieza. Frieza é reação ao medo. Desapego é decisão. Você não precisa virar alguém distante para não se machucar. Não precisa cortar o mundo para se proteger. Não precisa fingir que não se importa para parecer forte. Isso não resolve. Só te afasta da própria vida. O que você precisa é outra coisa. É parar de colocar o seu equilíbrio na mão de tudo que pode ir embora. É parar de construir a sua paz em cima de algo que não depende de você. Porque quando você faz isso, cada mudança vira crise. Cada silêncio, ameaça. Cada perda, queda. Mas quando o centro volta para dentro, tudo muda. Você continua sentindo, continua se importando, continua criando vínculos, mas não se perde mais dentro deles. Você ama sem se abandonar. Você cuida sem se ajoelhar por dentro. Você perde sem perder a si mesmo. E isso é raro, porque exige maturidade e responsabilidade. Exige olhar para dentro e assumir. A minha estabilidade não pode depender do que eu não controlo. Esse é o ponto. Desapego não é ausência, é estrutura. Não é indiferença, é liberdade. Um coração desapegado não é um coração frio. É um coração que aprendeu a não se perder em toda perda.